Então, turma, vamos fazer aqui a correção da nossa atividade. Na minha primeira questão, eu tenho aqui. Num grupo de pessoas pesquisadas, todas assinavam pelo menos um dos dois jornais, A e B. 50 assinavam o jornal A e 80 o jornal B. E 30 assinavam A e B. Qual o total de assinantes? Então, para nós resolvermos este problema, nós iremos utilizar o diagrama de Venn, certo? Então, neste grupo de pessoas pesquisadas, nós temos aí a pesquisa referente à preferência dos jornais A e B. Vamos representar aqui no diagrama. Aqui, gente, como eu comentei na aula com vocês, para resolver esse tipo de problema, inicialmente nós temos que olhar a quantidade de elementos que fazem parte da intersecção dos conjuntos, certo? No caso aí, gente, a intersecção são o quê? São as pessoas, né, que assinam os jornais A e B ao mesmo tempo. E nesse caso aqui, de acordo com o enunciado do problema, o número de assinantes dos dois jornais é 30. Portanto, a intersecção, que é essa parte aqui, né, o número de elementos da intersecção é 30, certo? Observem que essa parte, gente, faz parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Então, para eu descobrir o número de elementos do conjunto A, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar a quantidade de pessoas que assinam o jornal A, né, que no caso é 50, e subtrair 30. Por que eu tenho que subtrair 30, gente? Porque esses 30 aqui já faz parte do número de assinantes de A. Então, se 50 pessoas assinam o jornal A, então quer dizer que aqui 20 assina apenas o jornal A e 30 A e B, porque eu tenho aqui, ó, 20 mais 30 eu tenho 50, o número de assinantes do jornal A. E o jornal B eu tenho 80 pessoas. Como eu já tenho 30 aqui, quantas pessoas faltam para 80? 50, certo? Então, 30 mais 50 é 80, porque essa parte aqui também faz parte do conjunto B. A pergunta é, qual o total de assinantes? Para eu saber o total de assinantes, o que eu vou fazer, gente? Eu vou simplesmente somar estes valores aqui, ó. 20 mais 30 mais 50. Então, 20 mais 30 eu tenho 50, mais 50 eu tenho 100. Então, o total de assinantes é 100. Na nossa segunda questão, nós temos o seguinte. Numa escola, 150 alunos estudam matemática, 20 estudam português e matemática. E os 30 restantes estudam outras disciplinas. Pergunta-se, qual o total de alunos dessa escola? Então, nós vamos fazer o mesmo que fizemos na questão anterior. Nós iremos fazer os diagramas para que possamos fazer a resolução. Então, eu tenho aqui os dois diagramas, né? Um eu vou usar para dizer que, para representar a disciplina de português e o outro para representar a disciplina de matemática, certo? Então, diz que 150 alunos estudam matemática, 20 estudam português e matemática. Então, gente, 20 é o número de elementos da intersecção. Então, aqui eu tenho 20. E aqui no problema diz que 150 alunos estudam matemática. Então, gente, quantos alunos aqui vão estudar só matemática? Para eu saber, eu vou pegar o total de alunos que estudam matemática e subtrair por 20. Por que eu tenho que fazer isso, gente? Porque o 20 já está aqui dentro do conjunto. Então, se eu colocasse, por exemplo, 150 aqui, quando eu somasse 20 mais 150, eu teria 170. E aí já ultrapassa a quantidade de alunos que estudam matemática. Então, no caso, eu faço 150 menos 20, eu tenho 130. Então, aqui, gente, no meu problema,
não diz a quantidade de alunos que estudam português, né? No caso, só português. No caso aqui, diz que 20 estudam português e matemática. Então, o número de alunos que estudam português é 20, né? Eu não tenho aqui expresso no problema, né, um outro valor para eu saber quantos alunos estudam só português. Aí a pergunta é: qual o total de alunos dessa escola? Então, o que eu tenho que fazer? Vou somar 20 mais 130 mais 30. Por que eu tenho que somar, gente? Porque diz que os 30 restantes, né, ou seja, os 30 alunos que restaram estudam outras disciplinas. Então, eu preciso somar aqui com 30. 20 mais 130, 150, mais 30, 180. Então, 180 é o total de alunos dessa escola. Na minha terceira questão, eu tenho: num clube, exatamente 30% dos sócios praticam futebol, 80% vôlei. Se todos os sócios praticam pelo menos um dos dois esportes, qual é o percentual de praticantes dos dois? Então, aqui eu fiz os diagramas, né, para representar o número de praticantes de futebol e o número de praticantes de vôlei, certo? Aqui no meu problema, gente, não diz o número de pessoas, né, que praticam os dois esportes. No caso aqui, como eu não tenho o número de pessoas que praticam os dois esportes, eu irei representar essa quantidade por X, tá? E aqui diz que 30% dos sócios praticam futebol, né? E 80% praticam vôlei. Então, gente, o meu percentual é o quê? É 100%. Então, como que eu vou fazer, gente, para descobrir o valor de X? Então, se o total de praticantes é 100%, o que eu irei fazer? Vou colocar 30 mais 80 menos X, que esse valor vai ter que dar 100. Por que 100, gente? Porque é o total, né? Que representa a porcentagem é 100%. Então, aqui eu vou fazer, aqui eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, 30 mais 80 eu tenho 110 menos x, que é igual a 100. Então, menos x é igual a 100 menos 110. Menos x é igual a menos 10. Multiplico aqui por menos 1 ou simplesmente troco os sinais. Então, x é igual a 10%. Então, gente, 10% é a quantidade, né, é o percentual de sócios que praticam vôlei e futebol, tá? Então, eu vou colocar 10, né, que é o valor de x, 10%. Vamos ver aqui quantos praticam apenas futebol. Então, o número de praticantes de futebol é 30%. Então, o que eu vou fazer? 30% menos 10%, eu tenho 20%. Então, aqui 20%, gente, dos sócios praticam apenas futebol. E 80% é o número de praticantes de vôlei. Então, eu faço 80 menos 10, eu tenho 70%. Tá? Então, aqui é o número de pessoas que praticam apenas vôlei. Só que aqui na questão, a gente pede o quê? O número de pessoas, né? O percentual de praticantes dos dois esportes, que no caso é 10%, certo? Aqui eu fiz o número de pessoas que praticavam, né? Aliás, não é o número de pessoas, o percentual de sócios, né, que praticavam futebol e vôlei, só para vocês saberem, mas a resposta, no caso aqui, só quer saber o número, né, o percentual de praticantes dos dois esportes. Na minha quarta questão, eu tenho: a tabela abaixo é o resultado de uma pesquisa feita em uma cidade sobre o consumo de 3 produtos. Aí aqui nós temos o número de consumidores e aliás, nós temos os produtos A, B e C e o número de consumidores que consomem, né, esses produtos individualmente, né, e em conjuntos, certo? Aí aqui pergunta:
Com base nesta tabela, pergunta-se quantas pessoas foram pesquisadas. Então, para nós resolvermos, nós temos que fazer o quê? Os diagramas. Então, turma, como eu tenho aqui 3 produtos, né, eu fiz 3 diagramas. Eu irei representar aqui o conjunto A, conjunto B e conjunto C. Como eu expliquei para vocês, nós temos que começar sempre, gente, pelo número de elementos que fazem parte da intersecção. Como aqui nós temos o número de pessoas, né, que consomem os produtos A, B e C, então nós temos que começar aqui com essa intersecção desses 3 conjuntos. Então, onde que está aqui, gente, a intersecção dos 3 conjuntos? Essa parte aqui, né, porque essa parte aqui, gente, ela pertence tanto ao conjunto B, quanto ao conjunto A e ao conjunto C. Então, é o que? É o número de pessoas, né, que consomem os produtos A, B e C. Agora, vamos para a intersecção de A e B, A e C, B e C. Então, aqui nós temos A e B. Diz que, gente, 10 pessoas consomem os produtos A e B. Então, eu vou colocar aqui nessa parte. Como aqui, gente, eu já tenho vocês têm que sempre que contar, né, levar em consideração a quantidade de elementos que vocês já colocaram no conjunto. Então, 10 pessoas consomem os produtos A e B. Como aqui eu já tenho para 10 falta quanto? 9, certo? Agora, A e C, que é essa parte aqui, 5 pessoas consomem os produtos A e C. Como eu tenho aqui, gente, 5 menos 4. E B e C, que eu tenho 6 consumidores. Como eu já tenho aqui, 6 menos 5. Agora, vamos para o total de consumidores apenas do conjunto A, apenas do B e apenas do C. Então, 30 pessoas, gente, consomem o produto A. Mas eu não posso colocar 30 aqui. Por quê? Porque eu tenho que considerar a quantidade de elementos que já foram colocados aqui, tá? Então, 9 mais 10, 10 mais 4, 14. 14, gente, para 30 falta quanto? 16, né? Ou 16 menos, aliás, ou 30 menos 14, que é igual a 16. 50 pessoas consomem o produto B. Então, aqui eu já tenho 9 mais 10, mais 5, 15. Já tenho 15. Para, gente, 50 faltam 35, né? Porque 50 menos 15 é 35. E o produto C, gente, são 70 pessoas. Então, aqui eu já tenho 4 mais 5, mais 5, 10. Já tenho 10. Para 70, faltam 60. Agora, vamos responder as perguntinhas aqui. Quantas pessoas foram pesquisadas? Para eu saber, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que somar todos esses valores aqui, mais o número de pessoas que não consomem nenhum dos 3 produtos. Então, eu tenho aqui 16 mais 4, mais 9, mais mais 5, mais 35 e mais 60. 16 mais 4 eu tenho 20, mais 9, 29, mais 30, mais 5, 35, 35 mais 35, 70, mais 60 eu vou ter 130. Então, gente, como eu tenho aqui 10.000 pessoas que não consomem nenhum dos 3 produtos, eu tenho que somar 130 mais 10.000. Que eu vou ter o quê? 10.130. Então, este é o número de pessoas que foram pesquisadas, certo? Na letra B, pergunta quantas consomem apenas um dos produtos. Então, eu vou ter que somar o quê, gente? Esses valores aqui, ó, que pertencem apenas a apenas a B e apenas a C. Então, vou colocar 16 mais 35 mais 60. 16 mais 35, 51. 51 mais 60, 111.
Então, 111 é o número de pessoas que consomem apenas um dos 3 produtos, certo? Na letra C, quantas não consomem o produto C? Então, eu tenho que somar os outros valores, né? No caso, eu não vou somar nenhum desses elementos aqui, porque todos fazem parte de C. Então, eu irei somar 16 mais 9 mais 35. 16 mais 9, 25. 25 mais 35, eu tenho 60. Mas, aqui, quantas não consomem o produto C? Eu tenho 60 mais 10.000, que é o número de pessoas que não consomem nenhum dos 3. Se não consomem nenhum dos 3, logicamente também não irá consumir C. Então, 60 mais 10.000, eu vou ter o quê? 10.060. Na letra B, quantas pessoas consomem só 2 produtos? Então, eu tenho que levar em consideração o quê, gente? Estes valores aqui, certo? Esse 1 eu não posso considerar porque o 1 é a quantidade de pessoas que consomem os 3. Então, vou somar 9 mais 4 mais 5. 9 mais 4, 13, mais 5, 18. Na minha quinta questão, eu tenho em um condomínio de 600 famílias, 315 possuem carro, 240 famílias possuem TV e 182 não possuem nem carro nem TV. Pergunta-se. Então, para nós respondermos estes 3 questionamentos, nós precisamos fazer os diagramas. Então, vamos dizer aqui, gente, que é o número de pessoas que possuem carro e aqui é o número de pessoas que possuem TV. Aí diz o que, gente? Que 600 famílias, dessas 600, 315 possuem carro, 240 possuem TV e 182 não possuem nenhum dos dois. Então, o que é que nós precisamos fazer de início, gente? Nós temos que lembrar que dessas 600 pessoas, 182 não possuem nem carro nem TV. Então, eu preciso fazer essa subtração. 600 menos 182, que é igual a 418. Então, é este valor aqui, gente, que nós temos que considerar para o diagrama, certo? Como nós não sabemos o número de pessoas que consomem, aliás, que possuem carro e TV, nós iremos colocar X, certo? Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos montar aqui uma equaçãozinha, da mesma forma que fizemos na questão 3. Aliás, na questão 3 mesmo. Então, eu tenho aqui. A quantidade de pessoas que possuem carro é 315, então vou colocar aqui 315, mais a quantidade de pessoas que possuem TV, 240, menos a quantidade de pessoas que possuem os 2 produtos, no caso é X, e aqui eu vou ter quanto, gente? Eu vou ter 418 pessoas. Então, 315 mais 240, eu tenho 555. Menos x é igual a 418. Então, tenho menos x é igual a 418 menos 555. X é igual a 100, menos x é igual a menos 137. Multiplicamos aqui por menos 1, porque aqui está negativo, ou simplesmente trocamos os sinais. Então, o número de pessoas que possuem carro e TV é 137. Então, vamos colocar aqui onde tem x, vamos colocar 137. O total de pessoas, gente, que possuem carro é 315. Então, 315 menos 137, eu vou ter 178. E o número de pessoas que possuem TV é 240. Então, 240
240 menos 137, eu tenho 103. Então, aqui, gente, eu já descobri o número de pessoas que possuem apenas carro, o número de pessoas que possuem apenas TV e o número que possuem tanto carro quanto TV. Então, na letra A, pergunta-se quantas pessoas possuem carro ou TV? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso somar todos esses valores aqui para saber quantas que possuem carro e TV, ou TV. Nesse caso, gente, eu nem precisaria fazer este cálculo, porque eu já sei que 600 menos 182 é igual a 418. Mas se vocês preferirem fazer, nós podemos fazer o seguinte: 178 mais 137 mais 103, que é igual a 418. Na letra B, quantas pessoas possuem carro e TV? Já tenho aqui no meu diagrama, né, que 137 possuem carro ou TV. 137. E a letra C, quantas pessoas possuem carro e não possuem TV? Nesse caso, possuem carro e não possuem TV. Eu preciso considerar este valor aqui, né, de 178, que é a quantidade de pessoas que possuem carro e não possuem TV, porque aqui 137 possuem os dois, né, e 103 só TV. E aqui no caso está perguntando quantas pessoas possuem apenas carro. 178. Então, na letra C eu tenho 178. Então, turma, aqui está a nossa correção.